Presidente da República, João Lourenço, nomeou na quinta-feira Manuel Homem para o cargo de Ministro do Interior, em substituição de Eugênio Laborinho. Em outro decreto, o chefe de Estado nomeou Luís Manuel da Fonseca Nunes, governador da província de Luanda, deixando de ocupar o mesmo cargo na província de Benguela, para o qual foi nomeado Manuel Nunes Júnior. O Presidente da República exonerou também José Paulino Cunha da Silva do cargo de Secretário de Estado para o Interior e Carlos Armando Albino do cargo de Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico. Vamos abordar esta matéria, a primeira da revista Zinfo desta noite. Manuel Homem deixa Luanda para assumir o cargo de Ministro do Interior. Quero perceber, doutora Bali Chionga, que visão é que tem desta decisão do Presidente João Lourenço? Boa noite, Leda. Boa noite, boa noite. Boa noite os telespectadores e os internautas. Leda, eu não sei o que é que estava na estratégia, o que é que está na estratégia do Presidente da República ao nomear, mas sei de pelo menos duas coisas. Diga-nos o que Manuel Homem é um cidadão, primeiro, um cidadão disponível. Manuel Homem é daqueles cidadãos com quem se pode contar. Como pessoa, como servidor, com quem se pode contar. Quando Manuel Homem tiver que enfrentar desorganização, ele enfrenta a desorganização. Aliás, conhecemos-lo como governador e a questão, por exemplo, da organização do comércio tem a mão de Manuel Homem. Mas Manuel Homem, quando tiver que dançar para apoiar a seleção nacional, também ele faz. O que é que eu quero dizer? É um servidor puro. É jovem, é um servidor puro no sentido de dizer assim, estou aqui, deem-me uma missão e eu vou cumpri-la. E eu quero acreditar, Leda, aliás, a coisa de algumas semanas, falamos aqui sobre uma nota negativa em relação à segurança e à proteção. Quando falamos aqui da classificação dos índices de Moibrem, falamos que Angola, em relação à segurança e proteção, tem alguma nota negativa. E dizia eu que era necessário que Angola começasse a fazer alguma coisa. Leda, quando eu falo de exonerações, ao contrário do que comumente se diz, quando alguém é exonerado não é que tenha feito alguma coisa negativa. Pode não reunir as características para uma nova fase de um processo. Eu sou essencialmente processualista e acho, Leda, que a Polícia Nacional, aliás, nós tivemos muitos maus exemplos na Polícia Nacional. É preciso dizer, polícias agredirem colegas, cidadãos. E então eu penso que na Polícia Nacional é preciso colocar ordem. E depois de colocar ordem, é também necessário capacitar. Então eu quero crer que essas características, é uma pessoa corajosa, destemida e disponível, fazem com que Manuel Homem vá para esse cargo e penso que se vai encaixar. Naturalmente, só os frutos dirão e nessa altura estaremos aqui para ver se acertamos no comentário ou não. Doutor Albino Paquice, Manuel Homem substitui Eugênio Laborinho na liderança do Ministério do Interior. Podemos acreditar que, acima de qualquer coisa, é um cargo de confiança? Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Bali. Boa noite, os telespectadores. Sim, é um cargo de confiança e aqui devo secundar aquilo que diz o doutor Bali. Manuel Homem esteve, tanto pouco tempo à frente da província de Luanda, mas percebeu-se que é um... 2 anos. 2 anos. E, portanto, mas percebeu-se que é um homem de confiança do Presidente. Às vezes que vai ao Palácio Presidencial, as alterações que ele faz, né, naquilo que é o xadrez de muita situação em Luanda, que em muitos casos mereceu, portanto, não é bate-boca, mas é mexer em alguns interesses. E o Presidente da República revelou-se alguém que confia em Manuel Homem. Não é? Portanto, jovem, perspicaz, corre, no sentido de que vai atrás daquilo que são os interesses da província, portanto, vai atrás disso, e nós conseguimos perceber que ele fez alterações. Uma das grandes alterações que nós todos conhecemos aqui em Luanda é a questão da venda desordenada. Aquilo mexeu com muitos interesses e nós que temos, eu que muitas vezes ia ao São Paulo, consegui perceber que, apesar de tudo, inclusive quando começou esta campanha de uma venda ordenada, portanto, naquela zona de São Paulo e mesmo em Luanda,
Manuel Homem foi muito criticado, inclusive por nós, e aqui temos que reconhecer que ele fez algo muito interessante, que mudou o espectro e o presidente gostou, e por conta disso e outras coisas que ele fez, mereceu a confiança do presidente para este cargo. Quais serão os grandes desafios deste cargo? Este cargo é um cargo de confiança política, mas é um cargo não militarizado, como, por exemplo, o das Forças Armadas, né? O das Forças Armadas. Ou então de comandante da Polícia Nacional. Mas o meu entendimento é que aqui, o presidente, quando escolhe alguém que tem 45 anos no Ministério do Interior... Vai fazer 44, dia 24. Pois, 44. Mas, no fundo, tem 40, está na casa dos 40 e tal. É muito pouco tempo, é muito pouca idade para um cargo com este peso. Não é só a responsabilidade, é o peso que é o Ministério do Interior. Portanto, Leda, se ele não for secundado... Com base em quê, doutor? Na experiência de Manuel Homem. Homem. Nós temos outras realidades. Nós vimos o presidente Macron a chegar à liderança de França com menos idade, por exemplo. Mas França é França, Leda. França é França. A democracia francesa tem muitos anos. Nós temos coisas aqui que precisam de experiência, não é? E eu poderia citar uma série de pessoas que nós temos que são castrenses, não é? Que não é o Manuel Homem, que são de facto castrenses, que apesar de tudo poderiam também ter merecido do presidente essa confiança política, mas eu quero acreditar que se o presidente confiou em Manuel Homem para assumir o cargo do interior, como ministro do interior, certamente terá confiado que outras pessoas por detrás assegurem Manuel Homem, como por exemplo o general Garcia Miala do SINS, e com pessoas muito próximas do general Miala. Por quê? Porque este cargo poderia ser assumido por outra figura, sendo que, para além de todo o comentário que se faz, por tudo aquilo que se escreveu, aqui temos que dizer e dar a maior palmatória que Manuel Homem terá já feito algum trabalho, penso no interior, isso já terá feito esse trabalho, portanto, se mereceu a confiança do presidente, nós temos que deixar que o presidente escolha quem entendeu escolher. Portanto, aqui temos que respeitar essa escolha do presidente da República, sendo que é muito importante que o jovem governador, que o jovem ministro, seja auxiliado por outras pessoas para que o seu trabalho corra bem, porque vai lidar com outros pesos pesados. E se ele não tiver essa confiança da parte dessas pessoas, que certamente também estão com o presidente, vai ter problemas no futuro. É a minha visão sobre essa matéria. Luís Nunes deixa Benguela e vem para Luanda com uma governação marcada pela implementação do projeto de obras emergenciais das cidades do litoral, um projeto avaliado em 415 milhões de euros, mas que ficou por ser feito. Não está concluído. Este é dos maiores desafios que Nunes Júnior vai encontrar em Benguela, mas vamos ainda olhar para Luís Nunes, que vem a Luanda. Aliás, só para sublinhar que são todos Manuel, os três, os três nomeados agora. E dois são Nunes, né? São 3 Manuéis e 2 são Nunes. E os 2 Nunes para governador. Pois é uma coisa Luís Nunes deixa Benguela, vem a Luanda, Benguela com os seus desafios. Este é dos maiores projetos assumidos por Luís Nunes, que governou Benguela entre 2021 e 2024. Existem outros desafios, com certeza, mas Luanda também tem os seus desafios. Leda, há duas características que Luís Nunes e Manuel Homem têm. A empatia. Manuel Homem engajou muito as pessoas, esteve no paraíso, falou com as pessoas. O Manuel Homem não teve problemas de sair à rua e falar com os cidadãos. É verdade que poderá ter faltado, do ponto de vista do investimento, mais para poder fazer mais. Mas, Leda, com o pouco que teve, ele mostrou que é um governador para as pessoas, para a ordem para as pessoas. Luís Nunes também tem essa característica. Eu não vivo em Benguela, frequento Benguela, tenho amigos em Benguela e isso é uma das características do governador Luís Nunes, que é envolver as pessoas. Aliás, o seu pelouro em Benguela tem muitos jovens também. Eu penso que é uma característica importantíssima. Depois, na minha opinião, Luís Nunes é mesmo um governador de sucesso. Quando eu digo um governador de sucesso, não é que não tenha coisas que não tenha terminado. Aliás, eu sempre digo, e essa é a tese que eu defendo,
Nem sempre que não terminamos uma obra, nós estamos na presença do insucesso. Por quê? Porque há condicionantes que podem não estar sob nosso controle. E quando não estão sob nosso controle, não podem nos ser imputadas, aliás. Quando eu digo de sucesso, olha para o Willa, onde ele saiu. Há lá um governador que foi durante muito tempo, fez parte do pelouro de Luís Nunes, e Leda está a dar continuidade. Para mim é um sinal interessante. Por quê? Porque um governador tem de deixar marcas e formação suficiente para que se dê continuidade. Depois é também uma pessoa determinada. Luanda precisa de um governador que converse com as pessoas, mas, sobretudo, também um governador que diz: quando aqui é o limite e ninguém pode transpor. Neste sentido, penso que não há um desequilíbrio, porque essas duas características saem de um e vêm para outro. Naturalmente, Leda, Luanda é muito complexa. E aqui há mesmo desafios que Luís Nunes terá de estar preparado. Desde logo, a questão dos interesses. Aliás, como dizia um antigo governador... Luanda tem muitos chefes. Pois, está a ver. E então aqui é apelar o titular do Poder Executivo que dê a Luís Nunes o apoio que deu a Manuel Homem. Ou seja, Luís Nunes tem de ir à Casa do Poder várias vezes e fazer concertações. Por quê? Porque há questões pontuais em Luanda que devem ser resolvidas já. Mas há também, por parte dos luandenses, a expectativa de que seja dada continuidade aos projetos iniciados por Manuel Homem. Esse é um dos problemas, Leda. Esse é um dos problemas da governação no país. Que cada governador, quando chega, alguns ficam com a ideia de que a província começa com ele e é preciso anular tudo o que foi feito com o anterior. Eu tenho estado a perceber que e principalmente nessa legislatura, neste mandato do presidente João Lourenço, há um pouco de mais continuidade. Então o apelo que temos que fazer, estaremos nós aqui para ver se estes projetos estruturantes têm continuidade na governação de Luís Nunes. Doutora Paquice, Luís Nunes é também conhecido por ser um empresário de referência. Peço perdão, hoje estamos todos assim, não é? Andamos todos assim. Mas estamos todos assim. Diga, doutora Pois Paquice. sim, Leda, o presidente, quando movimenta o Luís Nunes do Lubango para da Willa para Benguela, foi mesmo no intuito de se cumprir uma promessa que o presidente tinha feito, que o presidente queria tornar Benguela Califórnia, não é? O presidente tinha prometido isto. Também não foi alcançado. Numa campanha eleitoral. E aqui, com todo o respeito que eu tenho por todo o trabalho que tem sido feito pelo Presidente da República, eu acho que era preciso dar continuidade aos processos, porque ele não estava a trabalhar. Estava a trabalhar em Bengala, e já há algum tempo não visitava Bengala, mas nos últimos, devo ter ido cerca de 3 vezes a Bengala, e, de facto, há alterações muito profundas que o Luís Nunes estava a fazer em Bengala. Como fez na Willa. A Willa conheceu uma transformação muito interessante, penso que é das províncias que mais se transformou no consulado de Luís Nunes. Portanto, era preciso que o presidente conseguisse manter isto. Eu tenho dúvidas se Manuel Nunes Júnior fará isto em Benguela. Tenho essas dúvidas. Por quê? Não, porque o Luís Nunes, que agora vem para Luanda, é também empresário. Não podemos nos esquecer que quando foi da reabilitação do Hospital Cardeal Alexandre Nascimento, o presidente disse: olha, eu, de facto, pese embora os senhores estejam a dizer, um jornalista perguntou, não sei se foi o Laureano ou então um outro jornalista da Rádio Eclésia, e eles: não, estamos a trabalhar com empresas que têm capital próprio e elas estão a investir neste hospital, são 200 milhões de dólares, investiram, 200 milhões de qualquer coisa, investiram, e depois nós vamos pagar este dinheiro. Nós confiamos nestas pessoas. Mas há uma outra leitura que se pode fazer aqui, é que eu tenho entendido nos últimos tempos que o presidente quer estar próximo das pessoas que confia. E para além do interior, outros comentários que se fazem vários, para além do interior da província de Luanda e noutros setores, ele quer se rodear destas pessoas que confia. Eu entendo que o Luís Nunes poderá fazer aqui um trabalho, mas de repente, se o presidente tem mais 2 anos e meio, convinha que alguma parte da promessa, pelo menos 25%, se conseguisse, tanto concretizar em Benguela. Promessa em relação a quê? Em relação a tornar Benguela Califórnia, quer dizer, porque, apesar de tudo, o Luís Nunes esteve lá a fazer um bom trabalho. O que nós depois não temos o conhecimento é se, portanto, Luís Nunes, sendo empresário, teria mais facilidades ou se as empresas que estavam a trabalhar com ele em Benguela continuarão depois dele sair. Então é aqui onde eu estou de acordo com o que diz o Dr. Bali. Era muito importante que, dado que
todos os outros são auxiliares do titular do Poder Executivo, o Presidente não permitisse ruptura na continuidade dos processos, para que aquilo que se está se fazendo em Luanda se continue mesmo com outro governador, o que se estava fazendo em Benguela se continue mesmo com outro governador e assim possamos ter alguma harmonia. Porque de repente mudar de governador e mudar de quase toda a staff provoca de facto muito desfazamento naquilo que são os propósitos. Por quê? Porque o governo é unipessoal, o presidente é o titular do Poder Executivo e os outros são auxiliares. Portanto, ele devia permitir continuidade nesses processos. Mas essa leitura que faço e deixo aqui, Leda, é que o presidente João Lourenço tem a legitimidade de se sentir próximo daquelas pessoas que ele confia. Tivemos aqui a questão da polícia que eu não falei. De facto, embora portanto, a polícia hoje responde diretamente o comandante em chefe e o diretor da Polícia Nacional, é isso, acho que é isso. A grande verdade é que há uma grande mão do Ministro do Interior para a organização da polícia. É preciso que existam pessoas, que Manuel Lomel agora busque pessoas que com eles consigam trabalhar no sentido de ter uma polícia melhor do que temos hoje. Bem, antes de olharmos para o desafio de Manuel Nunes Júnior, Manuel Lomem deverá deixar de ser o primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda. Em princípio, sim, Leda, e claro que é um processo que dentro Será do mais MPLA... um desafio para Manuel Nunes Júnior? Desculpe, para Luís Nunes. Sim, naturalmente. É um processo com já uma cultura de muito tempo no MPLA e penso que não será um problema montante. Eu penso que é um problema que se vai resolver, é uma situação, é um desafio que se vai resolver e a questão aqui é mesmo esta, que há uma cultura dentro do partido MPLA que é apoiar aquelas pessoas que estão na liderança. É uma questão de cultura. Podemos ter rupturas parciais e momentâneas, mas Leda é cultura. E então, o que se pode... estatutos, exatamente, porque os estatutos dizem isso. Então vamos também aguardar que, se isso acontecer, o futuro primeiro secretário do MPLA em Luanda também tenha esse apoio de todos os militantes e principalmente daquelas comissões mais próximas. Eu aí já tenho umas dúvidas. Porque que dúvidas é que tem, doutor? As dúvidas que tenho é se o primeiro secretário do MPLA agora, que vai ser Luís Nunes em Luanda, terá a mesma pujança que teve Manuel Lomem. É que Manuel Lomem fez um trabalho, essencialmente nas redes sociais, que hoje também consegue-se muitos militantes pelas redes sociais, a questão das conversas, a questão do debate porta a porta que fazia Manuel Lomem. Aqui vai ser preciso ter uma grande assessoria para que ele consiga ombrear, porque está em Luanda, e agora que serão duas Luandas, Luanda de lá e depois Luanda de cá, vai ser preciso efetivamente ter a capacidade de mobilizar. E mas aqueles nós não que na oposição... duas Luandas, doutor. Peço desculpas, não serão duas Luandas, são províncias diferentes e até com secretários provinciais também diferentes. Está a ver essa desinformação que está a passar? Mas isso é para te provocar só. Não, e aliás, terá conseguido porque a questão é mesmo simples. Nós teremos duas províncias e dois secretários diferentes. Isso é para lhe mas só para não nos perdermos na essência daquilo que estamos a abordar. Até porque temos muitas matérias para abordar hoje. Na essência da pergunta que coloca, não é fácil. Manuel Lomem fez um trabalho nestes 2 anos, fez um bom trabalho, conseguiu capitalizar de facto e para ombrear com aqueles que estão como primeiros secretários da oposição é preciso fazer um trabalho muito forte. E aqui eu não sei se não vai se perder algum capital político neste sentido, mas o que se confia é que ele tenha uma boa assessoria, o Luís Nunes, para que efetivamente consiga fazer o mesmo que fez Manuel Lomem. Quais serão os grandes desafios de Manuel Nunes Júnior em Benguela? Esteve ausente do aparelho governativo, depois de ter sido exonerado como Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Assume agora a liderança da província de Benguela, a sua terra natal. Pois, Leda, eu, ao contrário do Paquice, não gosto de tornar empresária a governação. Ou seja, um governante não tem de necessariamente ser empresário para fazer as coisas boas. Tem que ter capacidade. O ideal é que não seja. Tem que ter capacidade para mobilizar. Isso é para fazer o contraste do comentário do Paquice, no sentido que Luís Nunes era empresário, é empresário e por conta disso terá feito uma boa governação e mudanças. Porque se tivermos que fazer isso, então deixa-me também dizer, porque é verdade e é factual, Manuel Nunes vem da coordenação económica e conhece a governação. Aliás, conhece os empresários nacionais e internacionais. Esteve na estrutura da coordenação económica. E mais, terá sido mesmo ele também, dentro deste cargo, fez parte dos melhores anos da nossa economia, não é? E então tem experiência suficiente.
Não o conheço como governador Leda, mas quero crer que a experiência que ele tem e, sobretudo, a capacidade para dialogar, porque ele também dialoga muito. Ele dialoga muito, ele conversa muito, porque Leda, o sucesso da governação vem na base da capacidade para engajar pessoas, porque as pessoas lhe vão ajudar a, enfim, maximizar os sucessos e depois prevenir, minimizar os prejuízos que vai ter. Então penso que o importante, Leda, é que estes governantes, estou a falar Luís Nunes, Manuel Nunes, tenham a capacidade de dar continuidade do que está a ser feito, porque é bom, e tenham o apoio suficiente do titular do Poder Executivo para que possam cumprir com a sua tarefa. Doutor Paquice, uma nota sobre os grandes desafios para Manuel Nunes Júnior em Benguela. Leda, é o que nós temos aqui há pouco tempo. O sucesso, na nossa realidade, o sucesso na governação depende das boas relações do Palácio Presidencial. Ponto. O poder é unipessoal. E aqui, mesmo que a gente diga isto e aquilo outro, todo mundo sabe que quem tem chave para entrar no Palácio Presidencial e fala diretamente com o Presidente, sem precisar de bilhetinhos e cartas para chegar ao Presidente, tem sucesso na governação. Agora, isso acrescido com o facto de se ser empresário, pode ser uma mais-valia, como foi mais-valia onde passou Luís Nunes. Estamos a falar da Huila, estamos a falar de Benguela, certamente vamos falar de Luanda. Pereira do Bié não é empresário. Pereira do Bié pois não é não, Pereira não. Pereira não é. Tem sucesso. Sim, mas tem boas relações com o Palácio Presidencial. O que nós precisamos aqui é que, aliás, nós estamos a defender é o Presidente da República, Exatamente. porque ele é que é o titular do Poder Executivo. Exatamente. Estamos a dizer, Estamos quem de acordo. tem boas relações com o Presidente da República tem sucesso na governação. Depois precisa ter bons assessores. Terá muitos desafios, Leda. Benguela não é o que foi nos anos 90. E quem conheceu Benguela nos anos 90, desde o Lubito, Benguela, e, portanto, e toda a envolvente, não é o que foi. Portanto, há muito trabalho para se fazer ali. De modo que, tendo o apoio do Presidente da República, terá sucesso na governação. Vamos avançar e dizer que o Presidente da República recomendou, na segunda-feira, empenho e total entrega aos novos diretores-gerais do Serviço de Investigação Criminal e do Serviço de Migração e Estrangeiros. João Lourenço, que falava na cerimónia de posse dos dois responsáveis recentemente nomeados, reconheceu a experiência acumulada por estes ao longo dos anos ao serviço dos órgãos de segurança no país. Já estão em funções os novos homens fortes do SIC e SME, a quem o Presidente da República acaba de confiar missões inerentes às atividades dos dois importantes órgãos de defesa e segurança. Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, novo diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal, e José Coimbra Batista Júnior, diretor-geral do Serviço de Migração e Estrangeiro, assumem as pastas com um currículo vistoso nos serviços de segurança, daí que João Lourenço os apresenta como pessoas ideais para as respectivas funções. A responsabilidade que cai sobre os vossos ombros é grande, pela delicadeza do trabalho que passam a exercer a partir de hoje e que tem um reflexo muito grande sobre a segurança do nosso país. A orientação do Presidente da República está voltada para a continuidade de algumas dinâmicas que têm gerado resultados satisfatórios e para a melhoria do que não estiver bem. Tanto que nós esperamos de vocês é total entrega, não são estranhos das áreas, têm acumulado ao longo dos anos bastante conhecimento e experiência, e isso com certeza que vos vai ajudar a melhorar aquilo que já vem sendo feito até aqui nestas duas áreas. Estou-me a referir aos serviços de investigação criminal e aos serviços de migração e estrangeiros. Doutor Albino Paquice, vou começar por si. O Presidente da República impulsou já os novos responsáveis do SIC e do SME. Sim, Leda. Bem, eles assumem grandes responsabilidades, porque, como sabe, o SIC é o Serviço de Investigação Criminal e muitas vezes o próprio SIC, na nossa realidade, está envolto num pano negro. Há muita névoa a pairar sobre o SIC. E eu penso que a nova direção, o novo diretor do SIC, que é uma pessoa, por acaso, que eu conheço, que seja capaz de
fazer com que o Serviço de Investigação Criminal não seja associado aqui e acolá em coisas pouco claras. Isso é muito importante e eu penso que também terá sido essa uma das razões que o Presidente entendeu que devia substituir. Desde o aumento de condições das pessoas que trabalham com ele, os jovens, são muitos jovens que nós temos no Serviço de Investigação Criminal que trabalham em condições precárias, primeira condição. Pois a segunda, não permitir que apareça na boca do povo que o SIC fez isto e aquilo, muitas vezes ações contra a lei. Primeiro ponto no SIC. O segundo ponto no Serviço de Imigração Estrangeira é muito importante que também tenhamos lisura no processo, porque uma parte do crime transfronteiriço que existe, também internacional, acontece através do Serviço de Imigração Estrangeira quando, de facto, quem lá está não tem o devido cuidado. São essas duas notas que eu queria fazer, naturalmente tendo em conta aquilo que foi dito pelo Presidente da República. Doutora Balixionga, que notas podem ser dadas a estas nomeações para o SIC, Serviço de Investigação Criminal, e para o Serviço de Imigração Estrangeiros? Leda, a primeira nota é o compromisso que os dois dirigentes fizeram publicamente no momento do empossamento, depois das intervenções muito breves e rápidas. E os termos são muito simples. Vamos dar continuidade àquilo que é bom que já vem sendo feito, mas vamos melhorar no sentido de tornar o país mais seguro. Leda, para mim, isso explica tudo. Por quê? Porque depois vamos ter naturalmente alguns problemas na implementação da segurança no país. Eu costumo dizer, se a educação é a mãe de todos os direitos, a segurança é o ventre. Por quê? Porque, Leda, sem segurança não há nenhum direito que se realiza. Nenhum. A segurança é a base. E o que acontece? Já falei da nota negativa que nós temos, mas há coisas que são vistas a olho de ver e nus, vista desarmada. Então, é preciso que haja uma abordagem diferente. Por isso, para mim, essas nomeações e essas alterações acontecem mais no sentido de melhorar aquilo que já de bom foi feito, mas depois dar uma abordagem diferente. Vamos seguir e dizer que a Assembleia Nacional aprovou na quinta-feira o ajustamento da composição da Comissão Nacional Eleitoral e chumbou o pedido da UNITA para se reapreciar a distribuição dos membros em forma de descontentamento. Os deputados da UNITA abandonaram a sessão. A composição da Comissão Nacional Eleitoral esteve no centro dos debates durante a primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura. O Parlamento aprovou a proposta que indica 9 lugares para o MPLA, 4 para a UNITA, enquanto o PRS, a FNLA e o PHA ficam cada com um lugar. Em gesto de protesto, os deputados da UNITA, que viram chumbado o seu pedido de reapreciação à distribuição dos membros na CNE, abandonaram a sessão. O grupo parlamentar da UNITA acaba de abandonar a sala da plenária da Assembleia Nacional e fê-lo na sequência do grupo parlamentar do MPLA nos ter demonstrado que para manter o poder precisa do controle da CNE e do controle do Tribunal Constitucional. É aquilo que nós estamos a tirar desta postura. Está com uma atitude antiética, uma atitude contra as leis, uma atitude contra o direito e quer impor porque sabe que só sobrevive no poder dessa forma. E, portanto, não nos deixou alternativa. Já o deputado Milonga Bernardo, do MPLA, disse que a UNITA faz referência à lei, mas sem, no entanto, apresentar qualquer disposição legal que fundamente a sua posição. A lei é clara e faz referência que a composição da CNE, que é de 17 membros, sendo certo que um é eleito, não é eleito pela Assembleia Nacional, 16 são eleitos pela Assembleia Nacional, mas a lei faz referência ao respeito ao princípio da maioria e em consideração também ao respeito pelas minorias. E a questão que nós colocamos aqui é o seguinte: quando olhamos para a composição da nossa Assembleia Nacional, onde é que encontramos a maioria? O grupo parlamentar do MPLA. Onde é que está a minoria? Quando se fala de minoria, aliás, a lei faz referência no plural, minorias, não se refere apenas ao grupo parlamentar da UNITA.
minorias faz referência à totalidade dos deputados que estão na oposição, onde a UNITA é uma das partes das minorias. O projeto de resolução que aprova o ajustamento da composição da Comissão Nacional Eleitoral foi aprovado com 116 votos a favor. Doutor Albino Paquice, a UNITA abandonou a sessão para demonstrar a sua insatisfação em relação à composição dos representantes na CNE. O deputado Milonga Bernardo do MPLA afirma não existir suporte legal para a exigência da UNITA, portanto a UNITA não consegue apresentar uma disposição legal para a reivindicação que faz. Já a UNITA diz que o MPLA quer manter o controle da CNE. Pois, Leda, o que há de facto aqui é um problema na interpretação da lei. Mas, por parte de quem? Quem tem problemas em interpretar a lei? Não. Ou quem está com problemas em interpretar a lei? Pois, ambos, tanto a UNITA como o MPLA, eu vou explicar porquê. Faz favor. O que tem que haver é um consenso. E um consenso é a anuência geral. Quando há a definição de um jogo, né, define-se que cada uma das equipas joga 45 minutos de um lado e a outra 45 minutos do outro. Um dos grandes problemas que a UNITA apresenta é que, mantendo conforme está este princípio da maioria, em que efetivamente o MPLA mantém 9 e a UNITA fica com 5 ou 4, não é? Provoca um problema no controle da Comissão Nacional Eleitoral. E a UNITA diz que se o MPLA mantém essa maioria que tem, ela também provoca um problema no controle da Comissão Nacional Eleitoral. O MPLA quer continuar a ter o controle da Comissão Nacional Eleitoral. Na verdade, o debate devia ser o seguinte: independentemente de o MPLA estar no poder ou na oposição, independentemente de a UNITA estar no poder ou na oposição, o que é benéfico para os dois? O que é benéfico hoje? O que é benéfico hoje, aprovado na generalidade como lei, que beneficie a um e a outro, independentemente da posição em que se encontra? Este é o debate. E este debate deve ser feito de forma mais alargada, não de quem é que controla a Comissão Nacional Eleitoral. Porque, Leda, o problema que nós estamos a ter agora, aqui em Angola, que é um mínimo problema, é o problema dos nossos irmãos moçambicanos. E quem controla a Comissão Nacional Eleitoral? Quem controla a Comissão Nacional Eleitoral, se for na proporção de quem tem mais votos na Assembleia Nacional, então cria-se um problema. Porque os partidos políticos, na composição da Comissão Nacional Eleitoral, não podiam ser eles a controlar a Comissão Nacional Eleitoral. Vou terminar com isso. Porque os partidos políticos sim controlam os seus votos na Comissão Nacional Eleitoral, mas quem faz as eleições tem que ser uma personalidade independente, que no caso é o povo. Então aí, se essa representatividade é assim conforme está, portanto, pela Assembleia Nacional, temos que alargar o debate para que nas eleições de 2027 ninguém se sinta insatisfeito. Porque o que nós estamos a discutir hoje, que parece uma coisa mínima, em que responde o presidente da UNITA e depois também o deputado Tiaque, e depois o deputado Milonga pelo MPLA, isto vai agudizar o processo eleitoral em 2027. Temos que estar de acordo que as eleições são organizadas sim por uma casa, que é a Comissão Nacional Eleitoral, onde quem tem que ser maioria na Comissão Nacional Eleitoral é a sociedade civil, secundado pelos partidos políticos, que devem controlar o seu voto. Mas as eleições são do povo, não são dos partidos políticos. A partir do momento em que nós dizemos assim, as eleições são do partido político que ganha, a UNITA está a dizer, se nós mantemos isto como está e o MPLA mantém esse controle, nunca vamos ter eleições livres e transparentes no país, o que está acontecendo em Moçambique. É esse problema que a UNITA quer evitar, e por isso nós temos que ter um debate mais alargado, consensual, independentemente de quem estiver, portanto, com a maioria, não pode controlar as eleições. Não vamos ter um problema no futuro. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo em relação a isso. É um assunto que abordamos na semana passada. Obviamente que esta semana com outras observações, outros incidentes sobre a matéria. Quero ouvi-lo em relação aos pronunciamentos quer da UNITA, quer do MPLA sobre este processo. Leda, há na ciência uma expressão que se diz, uma expressão eureka, descobrimos, né? E o Paquice hoje surpreende-nos, porque na semana passada
dizia o Paquice, não, a UNITA tem 8 lá cativos. E depois está a ceder então 3 para os outros e quer ficar com 5. O MPLA, que tem 9, não quer ceder nada. Hoje, o Paquice foge outra vez à questão central. Qual é a questão central? Nós estamos num Estado democrático e de direito. Um Estado que não assenta na lei, isso já dizia Cícero, o orgulho dos Estados e dos seus cidadãos é terem um país que assenta na lei. E, portanto, nós não podemos transportar um discurso, análise de uma coisa tão séria para essas discussões paralelas e circulares. Vou dizer, então a perceber, vou dizer uma coisa muito simples. Sim. Então estamos a dizer que o MPLA vai controlar a Comissão Nacional Eleitoral se tiver 9, ou seja, e a UNITA vai controlar se tiver 5. Se tiver 4 já não controla. É disso que estamos a falar. Quer dizer, e eu disse na semana passada, vou voltar a repetir, isso é uma birra, Leda. Aliás, isso, na minha opinião, até foi dito pelo deputado Adalberto da Costa Júnior, porque pelo menos falou na condição de deputado, porque o presidente da bancada parlamentar é Liberty Chiaca. Ele falou na condição de deputado porque é na Assembleia Nacional. O que é que acontece? Leda, nós estamos a falar da UNITA encontrar expedientes para se manter no cenário político. A UNITA não tem mais agenda. Porque até um deputado do MPLA que fez matemática, coisas simples. A regra dos 3 simples, calculada, está lá. Vou dizer mais uma coisa para terminar. Há um relatório parecer conjunto, assinado por Nhani. Nhani é um dos presidentes, o outro é Antônio Paulo pelo MPLA. E sabe qual era a distribuição? 9511. O problema da UNITA nem é com o MPLA, é com as minorias. Eu já disse aqui uma vez, a própria UNITA quer ficar na oposição sozinha. E o Paquice está a fazer essa confirmação. Estão a transformar a discussão da Comissão Eleitoral numa discussão entre a UNITA e o MPLA. Não é entre a UNITA e o MPLA, é uma questão da Assembleia Nacional. E ali estamos a dizer que os nossos representantes, que representam o povo, estão a discutir isso lá. Só que essa discussão não pode ser uma discussão de parentes, tem que ser uma discussão assente na lei. Para terminar, Leda, o Parlamento funciona por via de um regimento e trabalha em função da lei. Essas conversas, depois de trazer paralelismo com outros lugares, é fazer um ataque para a frente. Aliás, veja o que é que acontece. A UNITA já fala em controlar o Constitucional, quando até a discussão é Comissão Nacional Eleitoral. E, portanto, há aqui uma preparação de expedientes para que a UNITA se mantenha na agenda política, porque não tem mais nada. Mas a UNITA também alega que nas eleições de 2000 nas eleições mais recentes, eles conseguiram mais deputados, 30 ou 30, um pouco mais de 30 deputados, e que isto também deveria refletir-se. Estou de acordo em relação consigo. aos números. E porquê que isto não pode acontecer refletindo-se com os representantes da CNE? Estou de acordo consigo, Leda. Deixa-me então fazer uma pergunta retórica. É que quando você perde 8-1 num momento, depois perde 8-2, mesmo dobrando os golos que marcou antes, continua a minoria. Essa é a questão, o princípio é simples, por isso é que o Paquice não quer falar da lei, porque o princípio é simples. Princípio da maioria, quem é a maioria? É aquele que ganhou, é o MPLA. Agora que estamos a falar de diferença, sabe qual é a diferença? 34 deputados. A diferença é de 34 deputados. Mesmo quando a UNITA diz que dobrou, a diferença ainda é de 34 deputados. E, portanto, essa não é a narrativa tem que ser simples. Aliás, o que a UNITA fez queria prejudicar a FNLA e o PRS. Por quê? Porque nesta altura tinha um grupo parlamentar conjunto, tinha acho que é isso, grupo parlamentar misto. Tinham nessa altura, quando a lei diz que são os partidos políticos. Ora, quando a FNLA e o PRS desintegram o grupo parlamentar misto, cada um deles fica com onde é que tem que vir a distribuição. É na minoria, porque você não pode desagregar a maioria. O princípio está lá, Leda, por isso para mim fica muito bem explicado.
Obrigada. Vamos seguir e dizer que o Orçamento Geral do Estado para o ano 2025, apreciado na terça-feira pelo Conselho de Ministros, prevê receitas e despesas em mais de 33 bilhões de kwanzas e o aumento dos salários da função pública em 25%. O documento, que foi já remetido à Assembleia Nacional, contempla a redução do IVA para a agricultura familiar e a aquisição de equipamentos e alargamento da merenda escolar com produtos locais para todas as escolas do ensino público. As novidades foram avançadas pelo Ministro de Estado e da Coordenação Económica após a entrega da proposta de IOGE para o próximo ano, dando cumprimento à disposição legal que determina a data limite de 31 de outubro para a entrega do orçamento para o exercício do ano seguinte. O governante afirmou que a proposta do Executivo angolano é ainda desenhada num cenário de grande incerteza face aos desafios das economias mundiais e relevantes tensões geopolíticas. Estamos a apresentar uma proposta de orçamento que contém a expressão financeira do nosso plano, num envelope de cerca de 34,6 bilhões de kwanzas para o próximo exercício. No campo social, o Ministro de Estado destacou a forte preocupação com a remuneração dos trabalhadores, em particular os da função pública, apontando o ajustamento da folha salarial, no geral de 25%. É verdade que há também um exercício com este orçamento que procura contribuir para a estabilidade de preços na economia e de forma mais transversal proteger os rendimentos, mas nós estamos a falar, portanto, para 2025, com um ajustamento da nossa folha salarial, no geral, em cerca de 25%. Para concretizar também este objetivo, o Governo pretende reduzir o IVA sobre os equipamentos dos atuais 14% para 5%, mantendo-se o período de pagamento de até 24 meses, enquanto no domínio da agricultura familiar a carga fiscal dos cerca de 25% deverá baixar para 10%. José de Lima Massano considerou que, apesar do contexto de incerteza do próximo ano, o OGE não deixa de ser positivo e otimista. O Orçamento Geral do Estado, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 foi já entregue à Assembleia Nacional. Doutora Albino Paquis, 33 bilhões de kwanzas, há a previsão do aumento do salário da função pública em 25%. Há também, já é parte desta proposta, os valores que deverão ser gastos com a implementação das novas províncias, em até 30 ou 33, salvo erro, 33% do valor do orçamento, e a preocupação com a merenda escolar, porque já se tem o entendimento de que, de facto, a merenda escolar faz a diferença para manter os alunos na escola. Pois, é uma boa notícia desde que se implemente, não é? 25% fará alguma diferença, sendo que será preciso perceber se subiremos o salário e os preços se mantêm na mesma, né? Porque os preços, há uma inflação que acontece praticamente todas as semanas. Portanto, é preciso encontrar esse equilíbrio. Ouvimos o ministro prometer que haverá uma redução dos preços, penso que da cesta básica, ou então... E o IVA também. E o IVA, não é? Haverá diminuição do IVA, isso é importante. Mas penso que é uma boa notícia na medida em que prevê o aumento salarial, que pedimos também a redução dos preços. E, naturalmente, é preciso apoiar os empresários. As pequenas e médias empresas em Angola precisam do apoio do Executivo mesmo. A gente, inclusive, pede, e aqui temos pedido várias vezes, que se os nossos pequenos e médios empresários que fazem a nossa economia não tiverem o apoio do Executivo, por mais que nós injetemos dinheiro na economia, não vamos conseguir fazer com que as pessoas tenham melhoria da condição de vida. Portanto, é preciso apoiá-los. E é preciso também que a questão da carga fiscal, com uma agência que nós temos aqui dito variadíssimas vezes, que está apertado demasiado os empresários, também se reveja para que efetivamente eles possam ter vida própria. De resto, vamos aguardar que se implemente o orçamento. E que seja discutido, como é evidente, na Assembleia Nacional. Doutora Balixionga, está entregue o orçamento, vai obviamente ser discutido na generalidade, depois ponto a ponto, e aí nós vamos saber o que é que está reservado para cada momento, para cada uma das áreas, das várias áreas que abarca o orçamento, mas sabemos, por exemplo, que a agricultura familiar e a aquisição de equipamentos
acabam por ter uma redução do seu IVA. Sim, Leda, penso que essa redução vai de 14% para 5%. É, na verdade, muito significativo se olharmos para a aposta que este executivo faz e tem de fazer em relação à produção nacional, a produção de grão, a produção de frango, a produção de ovos. É preciso continuar a atuar, a agir nesse sentido e, claro, que é preciso garantir condições. E uma dessas condições é, de facto, reduzir o IVA. Leda, este orçamento, para mim, tem também dois aspectos importantes. Primeiro, parabenizar a ministra Vera, que é, pela primeira vez, uma ministra engaja jornalistas e outros profissionais numa conferência para falar do orçamento abertamente. Isso é participação, isso é engajamento, isso é também demonstração de transparência. Mas isso também decorre, por exemplo, de 2 decretos de 2019 sobre orçamento participativo. Leda, nós estamos a falar de um documento produzido da base ao topo. Naturalmente, estamos numa situação econômica em que nós não temos gordura e, portanto, não me parece que será um orçamento que venha a dar muito mais alegrias. Agora, falando de alegrias, Leda, eu secundo o Paquice nessa questão da merenda escolar, quer dizer. E aqui a questão mesmo da implementação. Mas quando se implementa a merenda escolar, nós também temos de deixar de ser elitistas. Vamos no Bailundo, merenda escolar local. Essas coisas dos pães com queijos e tudo. Não, nós temos que... Mas nós temos que apostar na produção nacional. Eu digo aqui, nós gostamos de comer uma boa mandioca com genguba. Não gostamos. Por que não produtos nacionais para a merenda escolar? Então é um aspecto positivo. Depois, essa questão do aumento de 25% do salário da função pública é também uma coisa positiva, considerando que, Leda, a inflação, se vai manter nos 16,6%, será um aumento significativo. Agora, como país, Leda, temos que continuar a produzir mais. Nós estamos a crescer ao ritmo de 3%. E isso não tem economia que aguente. Ou temos uma política de natalidade que possibilite, e o Paquice não gosta muito disso, mas tenho que dizer, ou temos uma política de natalidade que mantém esses níveis e vai reduzindo e depois vamos aumentar à medida que a nossa economia melhora. Ou então, Leda, nós não estaremos a fazer praticamente nada. Aliás, alimentar a população é também preciso contar. Nós, os pais, sempre que falamos de orçamento em casa, é em função do número de filhos que temos. E essa coisa de aumentar desorganizadamente, penso que é um elemento que o Ministério da Família e Promoção da Mulher tem que começar a trabalhar. Nós precisamos de uma política pública sobre natalidade. Mas, doutor Bali, aqui só uma pergunta. Não é uma pergunta, a gente podia fazer essa pergunta ao ministro Massano. Por que, por exemplo, quando nós falamos da produção nacional, nós não temos os títulos de terra pronto que as pessoas precisam, os pequenos e médios agricultores não têm títulos de terra. Não, já tem, alguns já têm. É muito difícil, doutor Bali. É muito difícil, por exemplo, o crédito à agricultura é muito difícil. Os bancos não cedem crédito porque as pessoas não têm terra. Eu não tenho percebido, pessoalmente não percebo, como é que o governo luta consigo mesmo. Os administradores municipais são nomeados pelos administradores provinciais. Um governador provincial, como agora nós conversamos no princípio, são nomeados pelo Presidente da República. Por que razão é que o mesmo governo se complica a si mesmo e não concede terra aos agricultores que podiam alavancar a nossa economia? Eu nunca percebi isso. Leda, como se nós estivéssemos a tratar de governos diferentes. Não percebo. E os bancos dizem, nós concederíamos de facto o crédito à agricultura, mas não podemos, porque não temos concessão de terras, não temos... Quer dizer, era preciso nós ajudarmos essas pessoas. Eu penso que era possível fazer Leda, isso. É uma questão importante. Primeiro, na verdade, alguns agricultores já têm títulos, isso eu sei. Agora, concordo que o processo ainda é difícil, mas sabe quem é que dificulta às vezes o processo? As autoridades tradicionais. Deixa-me agora fazer uma pequena publicidade da Vila do Unzete, que é uma vila pescatória muito interessante, mas é porque eu passei por ali por razões muito pessoais. E, Leda, nós estamos a encontrar dificuldades. Empresários com a administração, identificam espaços para os empresários poderem fazer agricultura, e nós estamos a falar em empresários com capacidade técnica e financeira, e os locais da terra não dão espaço. Nós temos essa realidade no país. Aliás, é uma virtude que a nossa Constituição
admita, aceita o direito consuetudinário. Mas, Leda, nós também temos que ir apelando aos sobas e às autoridades tradicionais, que não podem ter só os terrenos por tê-los. É preciso dá-los a quem possa produzir. Porque depois fica o problema que se diz na gíria e na boca do povo, não faz e não deixa as pessoas fazerem. Esse é um dos problemas que é Nós factual. precisamos continuar a fazer. Então Exatamente. vamos olhar para outra matéria. Exatamente. Está reposta a circulação na fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo, na zona do Noki, na província. Os camionistas angolanos abriram passagem depois do lado congolês ter recuado nas medidas restritivas que impediam os camionistas angolanos de chegarem até mesmo à província de Cabinda. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Diz o velho ditado que se aplica agora à realidade na fronteira do Noki, província do Zaire. 15 dias depois, dos mais de 600 camionistas angolanos voltam a entrar na República Democrática do Congo. Estou muito contente como abriram a fronteira, porque estava a nos dar muita amassada, mas de momento estamos mesmo contentes desse trabalho que fizeram aqui. A abertura das fronteiras acontece depois de ter estado 3 dias fechado o posto fronteiriço do Noki. Era um pouco mais das 12 horas deste sábado, 2 de novembro, quando o lado congolês comunicou que os caminhões angolanos já poderiam chegar à RDC, assim como à província de Cabinda, algo que devolveu harmonia aos condutores de ambos os países. Tem carro que tem fresco, estava a passar mal, tudo deu certo, vamos passar agora. Estamos com alegria. Nunca pode acontecer mais. Nunca pode acontecer mais, porque tem muitas coisas que estragou aqui. Agora, pela vez, não pode acontecer mais. Senão estamos a passar mal. Foi também comunicada a liberação dos camionistas até então retidos quer em Cabinda como dentro do território congolês. O nosso consulado evidenciou o esforço e chegaram a um entendimento, por isso é que resultou em abertura da fronteira. Apesar desta conquista, os camionistas ainda aguardam pela redução das taxas do lado congolês ou mesmo pela implementação do lado angolano das mesmas medidas ajustadas à realidade do outro lado da fronteira. Dr. Balis Chionga, uma situação difícil para os camionistas angolanos. 600 camionistas retidos por 15 dias na fronteira entre Angola e a RDC, mas é uma situação que infelizmente tem sido recorrente, apesar dos esforços até diplomáticos que têm sido desenvolvidos. Leda, para mim é das piores. Isso é desagradável, Leda. É desagradável. E os meninos lá no Kazanga e não só dizem: o Congo Democrático não está a brincar conosco, está a nos brincar. É assim que se diz lá em casa. E sabe, essa expressão é tão significativa porque transporta uma certa impotência. E nós não podemos ser impotentes de defender os empresários angolanos, Leda. Estes são empresários. E depois veja uma coisa, o Congo também não tem tanta produção, eles vêm aqui, precisam da nossa produção. Eu tenho uma nota positiva, aliás, uma referência muito positiva naquilo que o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, faz. Aliás, o primeiro momento já aconteceu, aliás, por isso é que eu disse, os meninos dizem que o Congo nos brinca, porque fazem isso várias vezes, ou seja, é uma estratégia para destruir a nossa produção, porque são 600 caminhões. A produção, a mercadoria se deteriora, Sim, depois liberam, depois quando estragada. chega apertam outra vez, depois liberam, ou seja, uma autêntica corrida de gato e rato. E o ministro Tete António tinha feito tinha intervido, fez uma intervenção e foi positiva. Agora, Leda, nós precisamos ter estabilidade. Por quê? Porque se nós não tivermos estabilidade, vamos ter problemas. E acho que é de todo o interesse para o Congo e para a Angola que esses povos, que sempre foram chamados povos irmãos, está a ver? Povos irmãos, resolvam esse problema de uma vez por todas, com base no princípio da reciprocidade. Aliás, foi o braço de ferro dos angolanos que fez com que isso acontecesse. Olha, se nós não entramos, vocês aqui também não entram. Isso interessa a alguém? Não interessa, então.
as entidades competentes ao mais alto nível reúnam, resolvam esse problema de uma vez por todas e, como disse aquele camionista, e muito bem, era bom que nós não voltássemos a ouvir e a falar sobre esse assunto. Doutor Paquice, os angolanos pedem reciprocidade. Sim, Leda, mas isso resolve-se a nível diplomático, não é? Mas já se tentou. Pois, penso que não se fez tudo o que se devia ter feito, não é? Penso que é por aí. Porque desde a questão da taxação, nós pagamos $4.000, pagamos $4.000, que é isso, e o Congo paga 50, quer dizer, tem que haver mais respeito, né? E aqui o respeito do povo congolês exige que também sejamos respeitados da mesma maneira. E parecendo que não, muitos desses camionistas, são quase 600 caminhões, né? Na nossa reportagem, 600 caminhões, muitos deles com frescos, deterioraram-se e depois ninguém recompensa esses empresários que fazem tudo. Já estão numa situação difícil. Dizer, mas é disso que nós estamos a falar, quer dizer, Leda, são estes empresários que apoiam Cabinda com os nossos bens, precisam de passar de um lado para o outro, e se nós não conseguimos apoiá-los, paparicá-los, como se diz na gíria, nós vamos ter inclusive empresários na falência dentro de pouco tempo. Penso que é preciso fazer isso, e aqui a diplomacia devia falar mais alto no sentido de não voltarmos a ter essa situação, penso eu. Vou aproveitar que tenho a palavra para pedir o seu minuto, doutor. O meu minuto hoje é com 2 livros rápidos e uma nota. O primeiro é do José Nkai. Portanto, a obra é A Célebre Batalha do Cuito Carnaval. José Nkai, o mais velho, portanto, que escreveu uma coisa muito bonita sobre a Célebre Batalha do Cuito Carnaval. O outro é Mundundo Júnior, O Preço de Ser Angolano. É um romance interessante, vale a pena ler. É um romance interessante. Outro pedido que eu gostaria de fazer, este pedido é muito rápido, mas interessa a todos nós. Interessa a Angola, interessa a Moçambique. Que é, nós precisamos que os nossos partidos independentistas amem a democracia, para sermos capazes de desenvolver os nossos países, Angola e Moçambique. Precisamos que os senhores façam isso. Precisamos que vocês apoiem a democracia, para nós termos um país desenvolvido, Angola e Moçambique. É este meu minuto, Leda. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Dr. Bali Chionga, o seu minuto. Leda, dividido em 2, já falei um pouco disso. Leda, o movimento turístico. A vila pescatória de Unzeto, passando por Cachito, 3, 4 horas tranquilamente, praias muito limpas e muito bom peixe. Muito bom peixe. Aliás, é do melhor peixe do país, porque, segundo a explicação que tive, cresce entre a água do rio e do mar. Muito bom peixe. O segundo elemento, Leda, está-se a fazer um trabalho muito bom na economia, que é produção nacional. Mas, Leda, é preciso que os ministros que trabalham na questão da economia possam também apoiar as empresas nacionais. Eu já acho que está no momento de encontrar um espaço de cadastramento das empresas nacionais, que necessidades têm, e os setores, porque nós não podemos ter setores onde o empresariado nacional não entra só por birra e elitismo. Depois, Leda, essa questão da praia dos... Aliás, eu volto a dizer isso porque é mesmo muito importante, Leda. Nós, quando vamos ao Cabo Ledo, fazemos o mesmo tempo, mais ou menos 3, 4 horas por causa do trânsito. Num Zeto, muito bom peixe, muito bom marisco e muito boas pessoas. E há muita gente aí comprar marisco lá. Exatamente. Também. Obrigada pelo seu minuto, Obrigado, Dr. Bali Chionga. Dr. Albino Paquice, não gosta de marisco, doutor? O meu minuto não teve marisco, portanto não disse obrigado, mas não faz mal. Não, obrigada. Vamos agradecer agora. Agradecemos aos senhores por nos terem acompanhado mais uma vez nesta edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, concluímos a edição de hoje.